A gente, como leitor, acaba tendo o mau hábito de virar a noite lendo. Então, será que você tá dormindo direito? E eu não digo nem o suficiente, eu digo direito mesmo. Será que tá de boa? Porque senão a sua saúde pode estar em perigo, como estava acontecendo comigo um tempo atrás. Bom dia, leitor e leitora, eu sou o Gui Moraes e por muito tempo eu achei que era uma pessoa noturna. Eu basicamente fazia tudo de madrugada. Eu lia bastante à noite, principalmente por ter um Kindle. Isso daqui ajuda demais a gente virar a noite lendo. Cara, deixa o quarto inteiro apagado, liga a iluminação dele, coloca no modo noturno se o teu aparelho tiver essa opção, muda a cor e a temperatura da tela se o teu aparelho tiver essa opção. Isso aqui ajuda muito a gente a acabar virando a noite lendo, né? Não só isso também, como eu acabava roteirizando os vídeos de madrugada, gravando os vídeos de madrugada, porque eu sempre usava a desculpa que era mais silencioso, era mais de boa pra gravar. Editava os vídeos posteriormente também de madrugada. Eu fazia tudo isso achando que eu funcionava melhor de madrugada. Só que tudo mudou quando eu percebi o quão bom é acordar já com gás total para começar a fazer tuas coisas. E ênfase na parte que eu falei, acordar com gás. Eu não falei em nenhum momento o horário que tu precisa acordar. Mas é claro que no desenvolver desse vídeo você vai perceber que vale a pena acordar cedo. Pois é. Como eu comentei, eu tinha uma rotina bem zoada. Eu acordava lá para 3 horas, 4 horas da tarde e eu ia dormir mais ou menos lá para 7 horas da manhã, 8 horas da manhã. Dependia muito ali do que eu tava fazendo e tal, o quanto meu corpo aguentava ficar produtivo naquele momento. Só que isso era meio complicado, meio complexo. Por quê? Quando chegava de madrugada, eu meio que ligava e eu começava a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que, por outro lado, no momento que eu tava acordando, cara, eu acordava com dor nas costas, eu acordava lerdo, acordava puto com a vida. Isso, olha que eu tô acordando no horário que a maioria não pode acordar. E mesmo assim eu acordava todo zoado. E o tempo que eu demorava pro meu corpo ligar, meio que batia de madrugada. Porque, pô, se eu já acordava todo zoado, meu corpo ele precisava entrar no tranco, começar a funcionar. E isso só ia acontecer lá para umas 9 horas da noite. Cara, se eu levantei 4 da tarde e eu vou começar de fato fazer as coisas 9 horas da noite, é um tempo gigantesco que eu tô naquela lerdeza, aquela leseira total ali que, mano, vamos ser sinceros, isso é uma perca de tempo absurda. E aí, é claro, isso acabava com, beleza, se eu comecei a entrar no pique 9 horas da noite, eu vou virar a noite inteira trabalhando, porque é a hora que eu tô ali no grau, fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Vou roteirizar, vou ler, vou fazer tudo ali, eu fazia tudo nesse horário. O que, de certa forma, como era o que parecia que funcionava, no final das contas era um looping, né? Porque se eu fazia aquilo e tava dando certo, eu vou continuar fazendo aquilo porque continua dando certo. Só que eu não tava percebendo quão ruim isso tava acontecendo ali pro resto das coisas. Por exemplo, uma parada que me acontece era, a minha mente, ela nunca desligava. Tipo assim, o meu corpo, ele tá lento. Ele não acordou quando eu acordei. Só que pelo fato de que eu tô trocadão, eu tô viradão nessa parada, quando eu ia dormir, de fato, não era exatamente porque tava na hora de dormir, era porque eu já tava completamente exausto. A minha cabeça, ela tá o tempo inteiro pensando em coisas pra fazer, vídeo pra editar, tema de vídeo, não sei o que e tal. E às vezes acontecia muito de, por exemplo, eu termino tudo que eu tinha que fazer, editei e falei, beleza, tamo clean. Vou dormir, tá de boa já pra mim, consegui fazer um pouquinho mais cedo hoje, ao invés de eu ir dormir 7 horas, eu vou ir dormir 5 horas da manhã. Pra mim isso era um negócio wow, tá ligado? Aí eu deitava na cama e eu falava, não consigo dormir. Por quê? Putz, e se eu fizer esse negócio aqui? Aí levanta eu e começo a escrever um roteiro totalmente diferente, tá ligado? Eu levanto e começo a fazer outros negócios. Quando eu vou ver, às vezes eu fui dormir até mais tarde do que eu tinha imaginado que eu iria antes. E eu só fui de fato dormir porque o corpo pediu arrego. Ele falou, mano, você tá começando a pirar já, vai embora dormir logo. Quase que considerando um desmaio ali por sono, né? E eu digo tudo isso levando em consideração que se você for pegar o time total da parada, teoricamente falando, eu ainda dormia um tempo considerável. Eu dormia ali umas 7, 8, às vezes até 9 horas, cara, que é o tempo recomendado pra se dormir mesmo. Só que se você pega todo esse cenário,
por mais que o tempo é o tempo recomendado, você vê que a qualidade desse sono, ele é meio cagadaço, né, mano? E daí, a minha vida, ela meio que começou a mudar no geral desde que eu comecei a treinar. Tudo no geral, claro que as coisas melhoraram, porque obviamente eu não tô mais tão sedentário, coisa do tipo, coisa que eu já falei em outro vídeo, eu expliquei tudo o que aconteceu, já tem no canal, se você tiver interesse, dá uma olhadinha aí. Mas a parada é que o sono começou a mudar também. Começou a chegar à noite, como eu já tava treinado, cansado, o corpo tava cansado, eu comecei a ficar com sono mais cedo, que começa a mudar ali também a rotina. Não só isso, bem no comecinho eu treinava na parte da manhã também, o que fazia com que eu tinha que acordar pra ir treinar. Tudo isso foi englobando a parada, né? Eu ia de manhã porque eu tentava pegar o horário mais vazio. Depois de um tempo eu comecei a treinar de tarde, porque eu percebi que de manhã começou a juntar muita gente, provavelmente pensando na mesma coisa, né, de tentar pegar o horário mais vazio e acabava lotando aquele horário, enfim. Só que ao invés de, como eu ter mudado pra tarde, também voltar meu estilo anterior, eu continuei me mantendo acordando cedo. Por quê? Porque aí eu ia fazer live de manhã. Inclusive, se você quiser assistir a nossa live, eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas, cara, a live é diferente do que você vai encontrar aqui no canal, tá? Se você gosta de jogos e tal, cola lá que vai ser bem divertido. Mas, no geral, eu tô fazendo essas lives de manhã, então meio que também preenche aquele horário, me obrigando a estar acordado naquele momento. Só que com o passar do tempo, eu fui percebendo algumas mudanças no que estava acontecendo. Estranhamente, quando eu comecei a acordar mais cedo pra treinar, eu não notava tanto essa parada porque eu ia treinar, então eu não precisava pensar rapidamente essas coisas, porque é mais o corpo que precisa, né, se exercitar e coisa do tipo. E aí, beleza, o corpo acordava mais rápido, porque querendo ou não, ele ia estar fazendo esforço, mas quando eu comecei a treinar de tarde, né, aí começou a ficar mais claro as diferenças que estavam acontecendo. Porque eu comecei a jogar de manhã, afinal de contas eu tô fazendo live de manhã, e normalmente o jogo que eu costumo fazer live, ele é um pouco competitivo, então demanda um pensamento mais rápido, alguns reflexos mais rápido, e eu comecei a perceber que quando eu tava acordando cedo, eu tava começando a reagir mais rápido também. Eu tava pegando aquele pique, aquele flow que eu entrava de madrugada, de manhã. Só que de manhã eu tinha acabado de acordar, e antigamente, quando eu acabava de acordar, o meu corpo tava lento pra caramba, a minha cabeça demorava pra entrar no pique. A parada já começou a mudar ali. Até que, aleatoriamente, passeando na Amazon, eu conheci esse livro, Acordar Cedo. Pois é, quando eu olhei essa capa aqui, Acordar Cedo Desafiando Seus Limites, eu simplesmente falei, mano, um livro de autoajuda, aleatório e tal. Mas alguma coisa me deu uma curiosidade de, eu vou clicar pra ler isso daqui. E eu li o livro. E muitas coisas se explicaram. Essa jornada que eu contei pra você até agora, ela meio que aconteceu antes de eu ler o livro, antes de ter essa parada, e ela meio que foi acontecendo naturalmente. Tudo começando porque eu comecei a treinar. E aí uma coisa foi meio que levando a outra. Mas eu comecei a ler aquele livro e ele explicou várias outras coisas. Como, obviamente, eu meio que já sabia, mas eu achava que não. Não existe pessoas noturnas. Cara, foram séculos e séculos e séculos da humanidade se adaptando a ser diurna. Não é do dia pra noite que uma pessoa aleatoriamente vai ser noturna. O nosso corpo, ele naturalmente funciona melhor de dia. Só que a gente dá uma zoada geral ali no nosso percepção, né, do que é dia ou não pro nosso corpo. Então dá uma zoada geral ali do que tá acontecendo, se você não tomar cuidado com o que você tá fazendo. Mas, por exemplo, depois de eu ter lido de fato o livro, eu mudei minha rotina mais uma vez, porém dessa vez por vontade própria, tá? Eu escolhi, oficialmente falei, eu vou testar isso aqui, porque ele dá exemplo de uma rotina de uma pessoa que agora eu não me lembro quem. Eu devia ter feito essa anotação, mas eu não fiz. E eu não vou olhar agora porque eu tô com preguiça. Foi mal, guys, acontece. E a pessoa acorda 4 horas da manhã. E você fala, tipo, caraca, a pessoa acorda 4 horas da manhã. Imagina você falar isso pra alguém que tava acostumado a acordar, tipo, 4 horas da tarde. E aí você fala, a partir de hoje você vai começar a acordar 4 da manhã. É um bagulho completamente bizarro. E essa ideia do que eu pensava, tipo, pô, se eu funcionava melhor de madrugada, será que se eu começar a acordar mais cedo, eu meio que não caio nessa meia parada também? Pô, eu funcionava melhor 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Só que isso, antes, era o meu final do dia. Mas se eu começar a acordar 4 horas da manhã,
isso vai ser o meu começo do dia. A situação muda, mas eu teoricamente pego o meu time prime, vamos dizer assim. É claro que pra isso eu fui meio radical. Você não precisa disso. E nem todo mundo consegue fazer isso também, né? Eu consigo adaptar os meus horários ali pela forma de que eu trabalho, mas eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso. Mas desde que eu mudei, cara, isso funciona demais. Eu levanto às 4 da manhã, aí eu faço um aquecimento de mira, eu faço meu café da manhã, dou uma alongada, uma concentrada. E aí eu vou abrir a minha live 6 horas da manhã. Cara, se eu acordo às 4 e eu vou abrir a minha live às 6, são 2 horas livre pra eu fazer o que eu quiser antes de fato começar a trabalhar. E é claro, esse aquecimento, esse alongamento, tomar meu café da manhã com tranquilidade, tudo isso faz com que na hora que eu chego pra fazer a live performa de uma forma muito melhor. Seja na parte do desempenho do game por ser algo competitivo, isso é bacana, eu gosto de performar melhor, né? Eu gosto de vencer, por exemplo, mas não só isso, como também eu consigo pensar mais rápido pra interagir com vocês. Eu tô ali focado no jogo, mas eu tô olhando o chat mais fácil, eu consigo ter uma resposta ali mais fácil, a minha mente ela funciona de uma forma mais tranquila. E é claro, eu também posso usar essas 2 horas antes da live começar, não só como aquecimento, como eu fazia antes, eu sempre me aquecia antes da live. Mas eu posso treinar antes da live. E agora eu não falo nem o treinamento da musculação. Eu estou dizendo o treinamento focado no jogo que eu vou estar fazendo a live naquele dia. Isso já faz uma diferença própria pra qualidade da gameplay que eu vou estar apresentando ali na live. A qualidade, ela ficou superior de uma forma que eu não consigo metrificar, tá? Essa é a parada. Pra você ver como é que tá, é só você entrando pra assistir mesmo. E eu fiz essa parada meio radical, mas, cara, o horário não é... Não foque no horário, não é a parada aqui, tá? É mais pra você mudar a qualidade, é claro, né? Se eu dizer isso, quer dizer que, tipo, se você acorda depois de meio-dia, por exemplo, como eu fazia antes, aí o horário meio que ele começa a ter uma importância. Mas se você acorda 5 horas, 4 horas, 7 horas, 8 horas da manhã, não faz diferença, né? O importante é você ter uma qualidade ali do teu sono, que fez essa diferença. É claro, esse livro aqui, ele vai te dar muitos detalhes também de como você melhorar a qualidade, coisa do tipo. Tem coisa ali que eu acho que foi uma inserção de linguiça também, mas no grande geral tem coisa interessante se pegar ali de dentro. Até porque eu sei que nem todo mundo conseguiria ter essa mesma rotina que eu. Por exemplo, a minha própria prima. Eu comentei com ela enquanto eu tava lendo o livro e tal, ela achou muito interessante, mas ela mesmo, por exemplo, não consegue fazer a mesma coisa que eu. Pô, se ela acordasse 4 da manhã, ela ia dormir nada. Tipo, ela chega da faculdade meia-noite, tá ligado? De meia-noite pra 4 da manhã, ela estaria totalmente cagada na hora de acordar. Não faz o menor sentido, não daria tempo suficiente pro corpo ter um sono de qualidade. 4 horas é muito pouco tempo, não é nada recomendado, por exemplo. Mas isso não quer dizer que você não consiga otimizar a tua noite de sono. Ela, por exemplo, diferente de eu que acordo já no hype ultimamente, eu já acordo, mano, fazendo um monte de coisa, agilizando e tal, por mais que eu tô acordando muito, muito mais cedo, eu já acordo, mano, pilhadaço pra fazer as coisas. Ela, por outro lado, né, que ela me fala que ela acorda puta com a vida, acorda lenta, então, né, dá pra otimizar isso daí. Aqui vai alguns benefícios, por exemplo, de você ter, de fato, uma boa noite de sono. Eu não vou entrar em detalhes cada um, é só pra jogar no ar aqui, ó, que eu anotei. Reduz o estresse, melhora o humor, que agora parando pra pensar, meio que os dois se complementam. Controla o apetite, você aí que tava igual eu no passado, ganhando uns quilinhos a mais, ou muitos quilinhos a mais, ó, pode ser aí tuas noites mal dormidas. Ativação de memória, ou seja, cara, tua memória vai funcionar melhor. Eu tenho uma memória meio cagada, mas ela tem ficado melhor com o tempo. Será que a minha memória cagada não era porque eu tava dormindo todo cagado também? Estimula o raciocínio, ou seja, jogos competitivos eu estou jogando melhor, talvez porque meu raciocínio tá mais rápido. E te deixa até mais jovem, cara. A tua pele fica numa sensação mais jovem. É bizarro o quão dormir é bom, mano. Se você dormir bem. Você dormir muito é ruim, você dormir pouco é ruim. Você dormir no tempo ideal, mas dormir mal é ruim. Ou seja, pra tu fazer o sono perfeito não é fácil. Mas se você consegue, vale super a pena. E é claro que eu não ia deixar você sem uma forma de otimizar teu sono, né? Eu falei tudo isso pra simplesmente largar solto assim. Vamos lá.
Primeiro, óbvio, o mais claro, mais escrachado é você oficialmente criar uma rotina do teu sono. Ou seja, você fala, eu vou dormir tal hora e eu vou acordar tal hora. Eu vou dar um exemplo da minha rotina, mas você monta a tua rotina da melhor forma pra você, tá? Se você não encaixar igual, né, obviamente você não vai tentar forçar aquilo que não encaixa pra você. Eu, por exemplo, hoje, 8 horas da noite é o meu momento falando, vou começar a me preparar pra dormir, tá? 8 horas eu saio do PC, desligo as luzes. Na verdade eu não desligo as luzes, elas abaixam a luz, mas isso aí já é o próximo tópico. Eu preparo tudo pra 8h30 já estar na cama. Sim, 8h30 eu tô na cama pronto pra dormir. Pode ser que eu não durma exatamente 8h30, mas eu já tô na cama pra isso. E eu vou acordar, como eu disse, 4 horas da manhã. Hoje, pra te falar a verdade, eu nem preciso mais de despertador. Eu coloco ele ali. Eu coloco o meu despertador 5 horas. É só pra tipo assim, mano, se der ruim demais, eu perdi totalmente a hora. Perdi 1 hora. Eu vou acordar às 5. Mas eu vou ser sincero que eu acordo sem despertador às 4 horas, assim, tranquilamente. Eu já acordo no pique, tá ligado? Porque o corpo, ele já acostumou com isso. A segunda coisa seria, obviamente, você criar um ambiente pra poder dormir mais fácil. Como eu falei, 8 horas eu já saí do meu PC, eu já comecei a me desligar de telas, eu diminuo a frequência que eu pego o meu celular. Eu não vou falar que eu tiro completamente o meu celular, porque às vezes eu até coloco uma musiquinha relaxante ali de fundo. Mas eu já configurei nele pra quando chegar na determinada hora ali, 8 horas e tal, não ter mais notificação da galera. A iluminação dele mudar, né, ele vai pro preto e branco também pra não ficar a noite inteira querendo rolar feed, por exemplo, coisa do tipo, tá? Eu parei de ler à noite, eu vou deixar isso aqui mais pro finalzinho, mas eu parei de ler à noite. Como eu tenho uma iluminação automática aqui, eu criei uma rotina também que, primeiro, em determinado horário do dia, ela vai diminuir o nível de intensidade da luz, então essa rotina ela vai começar ali por volta das 7 horas da noite, ela simplesmente vai abaixar de 100% para 50%, então a luz ela já vai diminuir, e aí 7h30 ela vai diminuir mais um pouquinho, para 8 horas ela já tá tipo assim, 5% da luz, tá? Ela vai estar bem baixinha já a iluminação, porque o meu corpo ele vai entendendo que o dia tá acabando, porque, cara, hoje você tem um monte de luz. Você sai do dia, a iluminação do dia acabou, o sol já tá escuro. Você olha lá pra fora, tá escuro. Só que você tá com um monte de luz ligado. Eu, por exemplo, aqui agora, tô com luz ali, tô com luz ali, tô com luz atrás, eu tô com um monte de luz ligado. Só que é porque eu tô gravando, obviamente, né? Eu não estaria gravando também no momento que eu vou dormir. Porque essa luz toda aqui deixa o nosso corpo um pilhadaço. Tipo, não, se tem tanta luz acontecendo é porque ainda tá de dia. Então você tem que estar pilhado. Mas eu já criando essa parada meio que automático, a luz já vai caindo e tal, isso facilita também. Se você não tem essas luzes automáticas que você consegue configurar e tudo direitinho, não tem problema. Mas você também pode, por exemplo, pô, eu quero dormir 8 horas, então 7 horas eu vou apagar já a luz, eu vou ficar só com uma luz ou outra ali, deixa a luz do corredor em vez da luz do quarto, por exemplo, a luz, sei lá, de um cômodo do lado. Ah, eu tiro a luz do teto e pego um abajuzinho, já começa a mudar aí, vê o que você consegue adaptar no teu caso, pro teu corpo ele começar a entender que, tipo, olha, tá na hora de começar a desligar. O terceiro ponto é claro, é óbvio, evitar coisas com muita cafeína, ou até mesmo álcool, por exemplo, antes de dormir, né, porque você vai ficar meio zoado. E até tomar cuidado com o que você come, tá? Porque tu comer um bagulho muito pesado, às vezes não vai alterar o fato de você conseguir dormir, mas vai alterar o fato da tua noite ser um sono tranquilo. Porque, mano, imagina, você bateu aquele pratão de feijoada antes de dormir, pesado, ou até mesmo, por exemplo, tu foi num rodízio de pizza e você bateu o teu recorde de quantidade de fatias que tu comeu. Cara, o teu corpo ele vai sentir sono, você até vai dormir rápido, né? Pelo menos comigo acontecia isso. Só que o teu sono ele vai ser uma merda, porque o teu corpo ele não vai descansar. O tempo que ele estaria descansando, ele tá colocando energia pra digerir ali o que tu comeu. Por mais que você tá dormindo, o teu corpo ele não parou de trabalhar. Ele não diminuiu a frequência porque ele tá tendo que digerir tudo aquilo que tu comeu, tá ligado? Então, você não vai dormir tão bem assim. Então, cuidado ali com o que tu
bebe, com o que tu come antes de dormir. E é claro, o quarto ponto final aqui da parada, meio que já faz parte do segundo também, é simplesmente desligar a tela, mano. Começou a chegar perto da hora, ó, não vou mais usar o PC, não vou mais usar o celular, e ver TV, filme, essas coisas, cara, escolhe um tempo pra você fazer isso que você fala, ó, eu vou aproveitar aquele filme, eu vou ver aquele filme. Não é na hora de dormir. Não é na hora de dormir, isso só vai te atrapalhar. Às vezes você vai até dormir, mas como eu falei, você vai ter uma noite de sono meio ruim, tá ligado? Porque, sei lá, você tá assistindo um negócio, você fala, não, mas quando eu assisto filme eu fico com sono. Você fica, mas será que a tua mente desliga o suficiente pra você descansar? Esse é um negócio meio complexo e complicado, e na maioria das vezes a resposta é não. E como eu falei, para de ler antes de dormir. Pois é, isso aqui foi o motivo principal de eu querer fazer esse vídeo. Pare de ler antes de dormir. Parece irônico eu falar isso, sendo que o nosso canal tem um foco muito alto em motivar a leitura. E você, inclusive, pode me falar também que ler te dá sono, então você usa pra facilitar a noite ali, pra facilitar você pegar no sono. Mas seja sincero, isso daqui não é nem pra mim não, responde pra você mesmo. Quantas vezes você pegou teu Kindle, ou o livro que seja, você tinha uma iluminação ali focada, e simplesmente falou, não, eu vou ler só mais esse capítulo aqui. Vai ser o último capítulo, eu prometo. Inclusive, foi daí que veio o nome do canal, principalmente. A gente trocou o nome do canal recentemente, mas, né, se você é antigo aí da parada, você sabe que o nome do canal veio daí. E simplesmente virou a noite lendo, e aí você, sei lá, você maratonou o livro inteiro. Quando você vê, já tava amanhecendo. Cara, eu tenho certeza, eu te conheço. Eu era assim, eu fazia a mesma coisa. E isso claramente te prejudicou aí ter uma boa noite de sono. Às vezes você até pegou no sono, né? Pegou no sono e tal. Só que às vezes você demorou 1 hora a mais do que deveria, 2 horas a mais do que deveria pra pegar no sono. Tudo isso influencia. Então, ao invés de você ler antes de dormir, por que você não aproveita que tá indo dormir mais cedo, acorda mais cedo e lê depois de acordar? Porque aí você vai ler a parada e ao invés de você ler pra ter sono, você vai ler pra ativar teu cérebro. Tu vai começar a ficar mais ativo logo de manhã. Não me parece muito mais proveitoso? Depois de tudo isso, parece inclusive que o meu dia ganhou mais horas. Por mais que eu tô acordando mais cedo e dormindo mais cedo, o tempo de sono ele se manteve o mesmo. Então, teoricamente falando, o tempo do meu dia deveria ser o mesmo. Afinal de contas, o tempo que eu tô acordado é o mesmo de antes, só que em momentos diferentes do dia. Como a qualidade do sono foi muito melhor, eu já acordo motivado a fazer as coisas, eu já acordo no pique, então acaba que eu faço muito mais coisas do que antes, mais fácil, mais rápido, o que vai fazer com que vai chegando no final ali, onde eu começava a ficar, meu Deus, tá acabando o tempo, eu vou ter que dormir e tal. Eu não tenho mais isso, porque eu já terminei as coisas que eu tinha que fazer há muito tempo atrás. Então o finalzinho do dia fica vago pra eu poder fazer o que eu quiser. Eu vou assistir um vídeo, eu vou jogar um jogo por diversão, não pro meu trampo. Eu vou ler um livro por diversão e não necessariamente pro meu trampo. Cara, eu já completei todas as tarefas que eu tinha pra fazer do meu dia, do meu trampo. Aquele tempo final fica completamente livre pra eu fazer o que eu quiser. Ou seja, literalmente é como se eu tivesse ganhado mais tempo do dia. Não ganhei, mas é como se fosse. Mas e você? Conta pra mim, hoje, sem fazer nenhuma mudança, qual que é o horário que você costuma acordar? Eu tô muito curioso pra saber qual que é a rotina de vocês aí que tá assistindo o vídeo. E enquanto isso, dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui, que eu te conto exatamente como é que foi essa mudança aí que eu tive, por que que eu mudei, comecei a treinar e coisa do tipo. Talvez esse vídeo aí te inspire a mudar também. Por isso, espero que tenha gostado, valeu, falou, tchau!